Olá, bem-vindos! Eu sou Mirella Tozeto, analista de branding na Troiano Branding, e hoje eu tô aqui com duas pessoas que são especialistas no que falam, que é o Jaime Troiano e o Sérgio Guardado. E hoje a gente vai falar sobre um tema que ele é considerado espinhoso. Então, vamos lá. Oi, Jaime. Oi, Sérgio. Alô, oi Sérgio, oi Mirella, oi. E aí, amiguinhos? Vocês todos. Tudo bom? Bom, então, assim, eu disse que é uma disciplina espinhosa, que, né? O que Bem que é? espinhosa. A gente vai falar sobre naming, né? Dando um spoiler aqui. Então, vamos falar sobre naming e por que ele é uma disciplina espinhosa. O Sérgio sabe disso, porque ele que criou essa frase que faz jus ao espinho de cada um desses projetos. Projetos. Diga aí, Sérgio. Uma vez eu me dei conta disso, que talvez seja... A gente tem muitas disciplinas no branding, mas talvez o naming seja mais espinhosa, porque ela é mais, vamos dizer assim, a mais cheia de armadilhas, né? Por que ela é espinhosa? Primeiro porque o nome é muito importante. O nome é uma coisa que você... Quando você recebe um nome na vida, você será aquilo para todo sempre. Ou seja, o nome é muito importante. No caso do name, principalmente de marcas comerciais, acontece uma coisa interessante, que é a seguinte. A importância muda de lugar, porque a razão pela qual você deu o nome vai mudar de significado ao longo da vida daquele produto, daquele serviço, daquela marca, né? E tem outra coisa, acho que a pior coisa com relação ao name é que ele é muito cheio de armadilhas, é muito cheio de casca de banana. Tem uma série de situações, ele parece fácil, todo mundo acha que pode fazer, ele tem uma série de coisas. Tem a situação do NPI, que nós vamos falar mais adiante. Nós temos uma série de situações que criam armadilhas para o name. Na Troiano, a gente tem metodologia para enfrentar isso, e boas empresas de name têm metodologias para enfrentar isso. Mas é mais complicado do que parece. Isso eu acho que é o primeiro recado em relação ao name. É muito mais complicado do que parece. Ele é muito complicado por uma razão também. Há muitas razões, há muitas cascas de banana, como você falou. Mas uma porque parece que dar nome para as coisas é fácil, né? Uma vez eu vi um cara falando assim, por exemplo, olha que bacana o cara que inventou o nome de vaca. Você olha para a vaca, ela tem cara de vaca. Parece uma coisa boba, né? Mas é que isso, com o tempo, foi adquirindo a cara de uma vaca, né? Então, todo mundo acha que sabe como dar nome para as coisas. Claro. Até porque muitos de nós que têm filhos, como eu, que tenho 5 filhos, né? Demos nomes, eu não dei todos os nomes, mas demos nomes para os nossos filhos também. Só que para a marca de produtos, de empresa, é diferente. Aliás, só um detalhe. A gente, quando fala naming, pessoal, estamos usando uma palavra em inglês, né? É um gerúndio, é porque a gente está falando do quanto é um processo de criação de um nome para uma marca, né? Ou para como se fala em inglês também, um brand name, né? E acho que você está colocando uma coisa fundamental. O naming está absolutamente conectado com a marca. O naming existe para a marca. Só que no momento em que o nome nasce, em que a nomeação acontece, a marca ainda não é uma marca, ela não cumpriu a seu trajeto, né? Porque sabe o que acontece também? Só para... Você puxou isso, inesquecível citação de que eu me lembro sempre, que é o seguinte: o que é marca? Mirella, Sérgio, Jaime, quem nos acompanha, o que é marca? Uma vez um cara respondeu essa pergunta de uma forma brilhante. Até gostaria eu de ter dado essa resposta, né? Mas a pessoa que falou isso foi o senhor Jeff Bezos, né? Um pouco mais, pelo menos um pouco mais inteligente e um pouco mais cheio de zeros na conta bancária do que eu, né? Sol do médio. Então ele falou o seguinte: marca, eu vou dizer para vocês o que é marca, o Jeff Bezos falando. Marca é aquilo que falam de você quando você sai da sala. Olha que coisa maravilhosa. Marca é aquilo que fica, é o significado final, o conjunto de percepções e sentimentos que o nome acaba ajudando a criar. A evocar, né? A evocar, perdão. É interessante, O nome é a primeira coisa que você repara, né? Mas vai muito além a marca, né? Mas é a... Então, que detona, né?
É a E porta. por que a gente falou que o nome é importante, a importância muda de lugar e tem muita casca de banana. Por que o nome é importante? O nome é importante porque é que nem quando a criança nasce. Ela vai começar a se chamar Joãozinho, ela poderá ser João, Joãozinho, Joca, mas será João para todo sempre. Ela não vai passar a ser Adalberto. Aliás, você me lembrou de uma coisa. Sabe do que você tem cara de Sérgio? Por que será que você tem cara de Sérgio e você tem cara de Mirella? Né? Incrível. É incrível nós isso. estamos brincando, pessoal. É que o nome cria por trás da sua palavra, da sua origem semântica literal, um conjunto de significados que vão criando em torno dele o verdadeiro papel que é a marca, né? Exatamente. É que nem falando, né, de nomes de pessoas. Tem alguns nomes que você fala, nossa, mas esse nome não é de criança, é de pessoas mais velhas, né? Da onde que a gente tira Ifigênia. isso, né? O Rui Milton, que trabalhou com a gente muito tempo, um grande profissional, hoje trabalha com o Jucá numa outra empresa. Eu conheci o Rui, era um cara, assim, conheço até hoje, aliás, um cara muito contido, organizadíssimo, excelente, educadíssimo, um cara... E a mulher dele, a Isabela, ficou grávida. Eu falei, e quando é que nasce aliás, aí eu fiquei sabendo depois. Nasceu o filho. Eu falei, chama Jorge, né? Ele falou, como é que você sabia? Eu não sei. Porque por você que eu te conheço, a imagem que você... Teu filho só podia chamar Jorge. Chama Jorge. Então, olha que interessante o que é a alma de uma palavra que cria depois a identidade de uma marca, né? Mas é muito difícil chegar a uma verdadeira solução, né, Sérgio? Sem dúvida. E aí, quando você... Eu estou tentando um pouco falar da importância do... Porque, às vezes, a gente acha que é tão trivial, que é tão banal, que a gente perde um pouco sempre essa ideia da importância. Primeiro, porque é o jeito que você vai passar a ser conhecido, né? Segundo, quando você escolhe um nome para chamar um suco de Do Bem ou uma margarina para chamar Delícia, você está querendo que aquelas qualidades, algumas qualidades, alguns atributos, passem a fazer parte da percepção da marca que você está construindo, né? Então, a segunda coisa que o nome faz, ele carrega algumas qualidades. Depois nós vamos ver que isso vai mudando com o tempo, que isso não é bem assim. Isso. E a outra coisa que eu acho genial, que acontece muito nas cerimônias de aprovação de nome, é você entender o tamanho da ambição do seu nome. Então, quando alguém um dia falou assim, vou fazer uma empresa chamada de Microsoft. Por quê? Porque eu vou fazer software para microcomputador. Não é legal? Sim. Tá ruim o nome? Pergunta lá para o Bill se o saldo médio dele tá ruim. Microsoft... Teve um outro cara que falou assim, não, a minha empresa vai chamar maçã, eu vou chamar Apple. Por quê? Porque eu vou evocar não aquilo que eu faço, mas o desejo que eu vou criar a partir da minha concepção de produzir produtos. Como uma mordida, né? Uma mordida da maçã da Eva. Então, cada um deles teve mostrou ao mundo uma promessa, uma ambição do que eles iriam fazer. Não tem uma que está melhor que a outra, porque que seja uma escolha melhor que a outra, porque as duas deram muito certo, são excelentes provas de que qualquer alternativa é boa. Mas a marca fala um pouco disso também. Qual é a ambição que eu tenho o que é que eu prometo ao mundo que eu vou oferecer? Né? Eu posso oferecer software de microcomputador e posso oferecer desejo. Acho que a Mirella falou das cascas de banana, não falou? Sim. A gente podia falar de algumas cascas de banana, né, que existem nesse processo de criação de um nome para uma determinada empresa, uma determinada marca, né? Mas antes da gente ir para as cascas de banana, o Sérgio ficou falando muito das importâncias. Eu queria saber de você, que tem algo chamado importância declinante. O que seria essa importância declinante? A importância declinante da palavra que deu origem à marca, né? De fato, ela tem uma importância declinante. Se eu pudesse mostrar para vocês um exemplo... Podemos, né? vamos para a tela. Que eu acho que ajuda a ilustrar muito bem isso. É a próxima. Né? Vamos... Acho que aí, olha, maravilha, está aí. Então, acho que todo mundo conhece ou usa ou já usou esse produto, né? Andorinha. Andorinha tem tanto significado. Uma andorinha não faz verão. Eu tenho uma tia da moça que trabalhou conosco, da Tuca, que ela é uma andorinha, porque ela tem filhas na Europa, na Itália não, Suíça, e todo mês de maio, mais ou menos, ela sai do Brasil, começa a esfriar aqui e vai passar o verão na Suíça. Esfriou lá, ela vem para cá. Ela faz o caminho das andorinhas. Andorinha. Só que esse azeite andorinha,
apesar de ter esse mesmo nome, é o seguinte, é mais do que andorinha, bicho, passarinho. A origem foi sendo tratada de uma forma tal que passou a ser um nome, uma palavra com a semântica declinante. Declinante nesse sentido, pessoal. Vai mudando de lugar, né? Vai mudando de lugar. Passou por um processo que você, Sérgio, me ensinou, que se chama deslocamento semântico. Não sei se é teu, não sei se você tirou de algum Bourdieu da vida ou alguma coisa assim, mas acho bacana a beça isso. Vai tirando, então, o significado original e a palavra original, a semântica original, vai perdendo, é isso que é a história do declinante, vai perdendo a necessidade de ser apenas a andorinha que voa, né? É muito mais do que isso. Ela vira andorinha azeite, vira a experiência do azeite, a experiência da alimentação. Exatamente. Esses novos significados vão se agregando ao significado original da andorinha e aquela ideia de ave que estava, ela vai declinando em favor do azeite, né? Em favor do azeite. Sabe lá como foi a criação desse nome, andorinha? É um azeite português, não é? Português. Português? Acho que é português, né? Português. Né? E, na origem, o que será que aconteceu quando esse nome foi criado? Eu fico imaginando a briga ao redor da mesa. Outras alternativas de nome, não. Alguém fala andorinha é bom, porque andorinha voa, andorinha está presente em vários países do mundo, etc. E tal. E aí, Faz verões. Faz verões, né? Faz verões, outro contra-argumentou. Mas, passado algum tempo, olha, você tinha razão. Esse nosso azeite tem cara de andorinha. Como vaca é uma palavra que tem cara de vaca. É isso que acontece com o deslocamento semântico. Esse é um exemplo. Tinha outro exemplo. Tem mais um que eu acho muito bom e muito claro, assim. Quer falar você? Não, pode falar. Pode passar também. O gol, né? O assim, gol é... Gol são 3 coisas, né? Pelo menos 3 coisas, né? Tem mais. É o gol do futebol, é o gol do avião e é o gol do automóvel, né? É. Então, ninguém vai voar num gol numa estrada, na verdade, e assim por diante. Tem outros exemplos, eu me lembro muito, por exemplo, da marca Veja. Veja é uma revista semanal de informação, Veja é um conjunto de produtos, eu vou muito a supermercados, né? Para escolher o Veja multiuso, por exemplo, hoje é difícil, porque tem todos os tipos de Veja. Mas é Veja, ninguém vai ler o Veja multiuso, assim como ninguém vai usar para limpeza, né, uma revista Veja, e assim por diante. Né? Até pode, mas não vai funcionar muito bem. Ninguém lembra, a conexão vai ficando tão clara, porque o nome original vai cedendo lugar, a palavra original vai cedendo lugar a essa compreensão do que ela significa. Sérgio, teu deslocamento semântico, não é isso? É brincadeira. Quando você vai num show do Sepultura, você não vai para o cemitério. Perfeito. Enfim, exatamente. Vários exemplos existem, né? Tem vários exemplos. E o Sérgio falou, né, da importância, você falou também da importância declinante, e lá no começo a gente comentou sobre as cascas de banana. Então, vamos lá, Sérgio, quais seriam as cascas de banana desse tema? A primeira casca de banana mais óbvia é aquela história, né? O melhor truque do diabo é fingir que não existe, né? Parecer que é fácil. Assim, nome... a minha secretária teve uma ideia... O meu menino, o Givanildo, teve uma ideia ótima de nome. Parece que é mole. O Givanildo podia escolher outra marca. E aí... Vou dar até algum Givanildo aí, desculpa, pessoal. Mas, enfim... A ideia de que é fácil. Por quê? Porque é que nem cantar no... Todo mundo canta no chuveiro. Você não canta no chuveiro? Eu canto no chuveiro. Né? Todo mundo pode cantar no chuveiro. Agora, você toca violino bem? Você consegue tocar violino? Não toca violino só aquele meu vizinho chato que estuda o dia inteiro e tal. Ou seja, o nome é um pouco assim. O name é um processo assim. Parece que é mole. Se vem uma palavra na sua cabeça, é mole. E aí, todos os outros obstáculos da corrida, parece que eles não existem. E a gente pensa assim, difícil. Poxa, se eu dei nome para o meu filho ou para minha filha, que é uma coisa fundamental, quase sagrada na nossa vida, como é que eu não vou dar um nome, escolher um nome bacana para essa marca, né? Para a cocada que eu vou lançar, né? E às vezes é isso. Eu tenho um caso assim,
não é tão próximo, mas que o filho de 10 anos deu o nome pra marca do pai. É um nome péssimo, péssimo. Mas o pai falou, ai, que lindo, meu filho que criou, meu filho é especial, vai lá e não dá nem pra pronunciar o nome direito. Exatamente. Nome de filho particular é isso também, né? Mas seguindo, então. Então, a primeira questão acho que é moleza. Daí eu acho que tem uma coisa que eu quero que você fale, Jaime, porque você dá um exemplo muito bacana. Você dá 2 exemplos muito legais. Opa. Que é a questão que a marca não é um fenômeno de amor à primeira vista. Ela é amor. Ela não, amor à primeira vista é aquele que... Amor de praia não sobe a serra, né? A marca precisa de uma coisa chamada tempo. O nome, só com o tempo é que ele vai se transformar em marca, né? Esse é um dos desafios desse território espinhoso de que você falou, maiores, e o Sérgio Vilela aí, vocês estão nos acompanhando. Pelo seguinte, nas reuniões em que a gente apresenta para os nossos clientes alternativas de nome para representar a marca, a gente sempre sugere, depois de um filtro de marcas que a gente fez antes, vai fechando, chegamos a 5 alternativas. A gente fala para eles assim, mas é o seguinte, não precisa resolver já. Durmam vocês com esses nomes, 1 semana, 2, aí a gente volta a conversar. Porque precisa haver essa acomodação, que à primeira vista uma coisa pode parecer estranha, com o passar do tempo ela adquire o significado mais pleno. Então, tempo é fundamental. Eu me lembro de uma figura que é a matrioska. Vocês lembram da matrioska? Mas antes da matrioska, tem um filme que você gosta, que você fala muito bem, que a Troiano inteira assistiu, que eu acho que a gente pode verdade. Obrigado. Introduzir esse, que é o filme Air, né? Eu não sei quantos viram, mas muita gente viu esse filme por várias razões. Porque Nike é alguma coisa universal, porque esses atores e o filme muito bem feito, etc. Então, tem uma cena do filme que o Matt Damon pergunta para o presidente da empresa, né? O que você achou do nome Nike? Ele fala, para mim não dizia nada, né? Aí o outro presidente da empresa fala assim, eu queria que se chamasse Next Generation. Nike eu não gostava, mas depois já me acostumei. Quer dizer, vai perguntar para eles hoje o que eles acham do nome Nike. Então, pior, depois eu me acostumei, olha o que ele falou. E pior, você fala para qualquer pessoa do mercado hoje, todo mundo acha que Nike é uma criação absolutamente genial, que foi resultado de um processo. Foi absolutamente casual. E o tempo fez Nike, o tempo e as ações e milhões de dólares fizeram a Nike virar Nike, né? Exatamente. E esse nome... Daí virou a Vitória de Samotrácia, virou... Você acha que ele estava preocupado com a Grécia clássica? Imagina. Nada. Foi fruto de pele, intuição e segurança de deixar isso evoluir com o tempo. Agora, falando em casca de banana, tem uma, Sérgio, que tem que você explicar para nós, que tem muito a ver com a ideia de semiótica, né? Mas antes, eu vou cortar você de novo, Jaime, porque você falou tanto da matriosca, eu quero saber agora o que você tem para falar da matriosca. Desculpa. Vamos falar da matriosca, né? A matriosca é uma referência gráfica que a gente usa para mostrar que o tempo é fundamental para dar vida para um nome, que a marca é muito mais do que o nome original que a identifica. O que é a matriosca? A matriosca é esse bonequinho, essa bonequinha, né? Que todo mundo chama de russa, que acha que é russa. Ela foi adotada pela Rússia, mas foi criada pelos japoneses, né? Não sei se vocês sabiam disso. Eu não sabia, para mim sim. Ela é na origem japonesa. Muito bem. Depois ficou com cara de russa, até o nome, matrioshka, né? Russa, né? O que está nos dizendo esse desenho, pessoal? Você cria um nome, que é aquela primeira bonequinha, é a palavra, né? A palavra que vai dar identidade para aquela marca. Passa algum tempo, esse nome sozinho não faz verão. Lembramos de Andorinha, né? Você precisa de alguma coisa a mais, de um grafismo, de uma identidade visual para dar vida para esse nome. É a outra bonequinha. Depois de algum tempo, a comunicação vai criando experiências com a marca, um sentido simbólico que deixa de ser apenas a palavra da origem. Até que um dia, depois de tanto essa marca ser apresentada, usada, experimentada por consumidores e pelo mercado, meu Deus do céu, quem lembra
que aquilo tudo começou com essa bonequinha. Ela continua sendo importante porque a marca tem uma palavra que continua existindo, mas o significado ficou muito mais amplo. É isso que você queria que eu falasse? Era isso que eu queria que Tá você bom. falasse. Legal, que legal. E aí agora a gente pode falar sobre a semiótica, né? Que é um tema... Eu brinco, na verdade, que uma das cascas de banana é que quando você apresenta o nome, alguém sempre recorre ao que eu chamo de semiótica de botequim. O que é semiótica de botequim? É você inventar regra que não existe. Você fala assim, nome tem que ser curto. Vamos contar para o pessoal da Piracanjuba, então, que eles não podem usar aqui o Quem disse Berenice? Quem disse Berenice? Várias palavras. Vamos ter que mudar, porque tem que ser curto, tem que ser oi. Todo nome tem que ser oi, ui, ai. Bobagem. Quer dizer, existe uma série de regrinhas. Não, o nome tem que ser sonoro. Claro, se for sonoro é bom, mas que o nome mais sonoro fica mais banal e, portanto, é mais confundível. Tem uma série de regrinhas que elas acabam atrapalhando esse processo. Aqui tem uma coisa legal, que é o seguinte. Essas são reações que a gente ouviu quando estava apresentando nomes. Né? A gente estava apresentando a época, uma pessoa falou assim... Gostei, me lembrou Belle Époque. A revista Época, estávamos juntos nisso. É isso? Nós estamos juntos há muito tempo. Né? Mas é o seguinte, estava sendo apresentada a revista Época, derivada de uma versão de uma revista alemã da editora Globo, para a editora Globo, e o nome que estava na mesa era competir com a Veja, competir com a Isto É, né? Época. Aí, continua. O que o pessoal falou? Época, sabe o que me lembrou Belle Époque? Por que vamos dizer, eu quero pensar esse exemplo, porque as pessoas acham que a primeira referência, o primeiro processo de aproximação que elas fizeram é universal. E não é. Isso é absolutamente pessoal e intransferível. Só ele pensou em Belle Époque. Eu lembro de um outro editor que estava nessa reunião que falou o seguinte, Época, nós estamos lançando, Jaime, uma revista de informação semanal. Época parece uma coisa de outra época, menos semanal. Eu lembro disso como se fosse hoje. A pessoa reage a partir de uma coisa muito epidérmica. Ou seja, esse primeiro momento, gostar ou desgostar, é muito perigoso a gente acreditar no nosso próprio gut feeling. Sabe aquela coisa que aconteceu? Não pode, né? Outro exemplo, o Zap. Né? Quando a gente estava discutindo o Zap, alguém falou, claro que parece controle remoto. Todo mundo chamava controle remoto de Zap. Alguém hoje pensa no Zap imóveis e carro e pensa em controle remoto? Controle remoto já é uma coisa, uma tecnologia que está, né? Tá em o deslocamento semântico, né? O Zap hoje está mais para o WhatsApp do que o Zap do controle. Então, o Caetano Veloso tem uma frase linda, Deus está solto. As palavras também, as palavras estão soltas, né? Isso é um dos princípios da linguística, que a língua é uma coisa viva. As palavras vão ganhando novos significados. E aí, já que você falou do Caetano Veloso, eu vou lembrar do Lamartine Babo. Cantado pelo Caetano Veloso também. Lamartine Babo, não, Lupicínio Rodrigues. Perdão, o pecado que eu cometi aqui, pessoal. Que o pensamento parece uma coisa à toa. Como é que a gente voa quando começa a pensar? E marca isso, esse voar, é andorinha. Pronto, é andorinha. Né? E aí outro caso maravilhoso é esse do Café Otávio, né? Que o dono do Café Otávio, já faleceu, era o ex-governador e senador Orestes Quercia. E aí ele falou, eu paguei essa fortuna, pagou fortuna nada, mas eu paguei essa fortuna para vocês botarem o nome do meu pai, que era o nome do pai dele, né? Otávio, que é um nome muito legal e que evoca o café que ele oferecia tinha 8 propriedades principais na configuração do sabor e tal. E aí o Café Otávio, né? Que também era o nome do pai dele, que tinha acabado de falecer. A César o que é de César. Esses 3 casos são casos em que o Sérgio esteve envolvido diretamente. A Sérgio quer dizer. Perfeito. Juntos nós trabalhamos na época, juntos no Zap. Eu não trabalhei nesse terceiro, mas a Seragine que criou esse trabalho maravilhoso, que infelizmente não existe mais, não é pelo nome, mas porque por outras razões, sei lá. O café não o restaurante não existe mais, mas o café não existe. Legal. Mas enfim. Aí. Cascas de banana, né? Falando de casca de banana, acho que tem mais quer falar? Eu acho que eu gosto do jeito que você fala. Não, porque é o seguinte,
Vocês conhecem a 37ª lei de Murphy? A 37ª lei de Murphy é a seguinte: todas as marcas do mundo já estão registradas e elas não são suas. Tá? Pronto. Todos os nomes dicionarizáveis já estão registrados e não são seus. Né? Acho que isso é uma... Você contou para mim que no início da pandemia, se não me engano, houve um levantamento feito INPI. INPI significa Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Tá? É onde você registra. É como levar no dia seguinte ao nascimento do teu filho, levar ao cartório o nome e você registrar o filho. O INPI é o cartório das marcas, né? Isso. Mas o que você ia falar é que eu lembro que você... No começo da pandemia, como é que era a história? Tem umas estatísticas malucas, que é o seguinte, o dicionário, acho que não sei se é o Aurélio ou o Wise, que é o maior, tem 200 mil verbetes. 200 mil, mas uma pessoa muito culta, muito inteligente, muito informada, muito lida, domina de 20 a 30 mil palavras em português, na língua portuguesa. A primeira semana, assim que acabou a pandemia, no primeiro mês, assim que acabou a pandemia, janeiro de 22, que foi... houve, por mês, 20 mil registros, né? Pedidos de registro de nome. 20 mil. Nossa. Todo mês pediu-se como registro o equivalente a que qualquer ser humano muito culto domina na língua portuguesa. Ou seja, nós temos, nós aqui, pessoas, vocês que estão assistindo, inteligentíssimos, nós dominamos 20 mil palavras, 30 mil palavras. Isso... Lá no INPI tem milhões de palavras, milhões e milhões de palavras registradas. O que isso quer dizer no fim do dia? Quer dizer que é muito difícil registrar marcas. O INPI talvez seja a casca de banana final, mas foi a cereja do bolo, porque é muito difícil. E aí você precisa ter método para driblar esse obstáculo maior da corrida, que é o em algumas áreas de negócio, há um outro obstáculo. A Cecília Russo Troiano, minha esposa e diretora-geral, na verdade, presidente hoje da Troiano Branding, atende muito com a equipe empresas da área farmacêutica, né? E, além do INPI, tem uma outra dificuldade que é importante que haja mesmo, né? Que é a Anvisa, né? Que precisa ser obedecida. Então, cria nomes, pessoal. Olha, você pode ter criado um nome maravilhoso. Todo mundo em volta de você na reunião gostou. Vamos em frente. Sabe o que acontece? Não dá, o nome já está registrado. Então, criar nome, pessoal, é o processo mais espinhoso de branding. Faço jus ao que você falou. Né? E você precisa passar por outros crivos, né? Você precisa dizer para quem é o nome que você está falando. Então, você precisa, de alguma maneira, falar a norma linguística daquele grupo que você está falando. Você tem uma coisa que parece tolice, mas é famoso o caso do BlackBerry. O BlackBerry ia se chamar Strawberry. Por que não se chamou Strawberry e BlackBerry? Porque o B, Berry, essas oclusivas, essa coisa dura, passava melhor foneticamente, fonologicamente, a ideia de eficiência que o produto queria passar. Então, você tem uma parte da análise que é uma análise fonética fonológica, né? Você tem que pensar também a sonoridade que o teu nome vai ter e, principalmente, acho que isso que o Jaime falou, quer dizer, a questão do deslocamento semântico. Uma coisa nasce significando uma coisa, passa a significar outra, e essa outra coisa que passa a significar é construída pela trajetória da marca. Aquilo que a gente faz com a marca no mundo, aquilo que o que a marca conta, o que ela promete, o que ela cumpre, as experiências que ela gera. É isso aí. Acho que nós temos 2 recados finais, se eu não me engano, Mirella. Tem uma coisa que é o seguinte: depois de falar das dificuldades, das cascas de banana, do quanto tudo isso já está registrado, etc., então, talvez nós estejamos deixando as pessoas preocupadas. Então, vou parar aqui, não vou criar mais nada. É impossível? É espinhoso? Não, pessoal, vamos com calma. Há métodos para a gente criar marcas, há caminhos, né, para evitar cascas de banana. No caso da Troiano Branding, nós temos um método que se utiliza
corriqueiramente no processo de criação de um nome para uma marca, que é... Vocês reparam que eu falo um nome para uma marca, né? Porque o nome é uma coisa, um pedaço da marca, né? Isso. A marca é aquele significado maior. E esse processo se chama naming track. Track de pista de... Imagina a pista de corrida, né? É um processo que tem 5 etapas, que tem ajudado muito a gente a evitar cascas de banana. A primeira etapa é um aquecimento, simplesmente, é uma forma de você ir em busca de fontes de informação. Depois você dá uma largada em volta de uma mesa com mais gente, com recursos variados. Depois você acompanha esse percurso com essas mesmas pessoas e tem o sprint e a chegada. É mais ou menos uma metáfora de o que acontece numa pista de corrida. Então, você vai afunilando a partir de um território, vai levantando alternativas, vai afastando as que, de fato, não podem ser registradas e, aos poucos, você chega lá. Mas, acima de tudo, não pensem que você sai da mesa com a palavra definida. Durmam com as alternativas de nome que você tem antes de tomar uma decisão. Esse é um recado importante. E o outro, Sérgio, você, Mirella, queria que você deixasse nessa etapa final da nossa conversa aqui, que é a história da inteligência artificial. Isso é bem legal. Não, pode falar. É que eu ia comentar que a inteligência artificial é algo que está muito em alta, né? Hoje em dia está todo mundo falando. E a gente no escritório até fez uma pesquisa sobre inteligência artificial e você encontra cada coisa na internet de inteligência artificial que até assusta. E aí eu acho que o Sérgio pode falar um pouco dessa relação da inteligência artificial com o nome, porque existem sites que dão nome para você, né? Isso. A inteligência artificial, a gente que é mais velho, a gente viveu a situação em que as pessoas diziam que a guitarra elétrica ia acabar com a música brasileira, que o computador ia acabar com a criatividade, né? O cinema ia acabar com o teatro, o cinema ia acabar com o cinema, assim por dentro. E a ideia de que a nova tecnologia ela será esmagadora. Todas as novas tecnologias têm o seu lado esmagador, né? Isso é um pouco da própria modernidade. Perfeito. Mas no nosso caso do nome, eu acho que a inteligência artificial ela é super legal para uma coisa e a outra coisa que ela não dá conta. O que acontece com a inteligência artificial? Se você coloca os parâmetros de limitação daquele nome, ela te dá 10 mil nomes daquele jeito, que respondem piamente a tudo aquilo que você programou previamente. Bacana. Aí falta uma coisa. 10 mil nomes é super legal, mas a gente precisa de um nome. Qual é o nome bom dos 10 mil que a inteligência deu? Então, a ideia de que fazer uma lista... A gente vive grosseiramente isso no nosso processo profissional. A gente cria listas de nomes. Todos nós colocamos os profissionais, cada um dá uma lista de nome. Né? E daí? E aí? Agora, qual que é o bom, querido? Aí que está a questão. Qual que é o que resolve, que vai ter... vai reverberar significados corretos para frente, vai segurar o meu nome ao longo da vida, né? Que previne possíveis desastres. Teve um pouco aí na moda a questão do nome do restaurante Senzala, né? Algum tempo atrás, o cara deu o nome de Senzala, né? E ele achava lindo chamar Senzala, né? Depois, uma consciência histórica que nasceu, que se aprofundou, o nome é horroroso. O nome é um nome baixo astral. Não sei. Eu sei que... Mas, de qualquer maneira, você precisa pensar com o que vai acontecer com o seu nome no futuro, né? Sim. Você nunca dá um nome para hoje. O nome do seu filho vai durar 100 anos, né? Enfim. Você vai dar listinha do nome para o seu filho, para, no fim, tirar um que vai durar pro resto da vida. Ou seja, a questão da curadoria no nome, você conseguir ter a percepção de qual é o nome bom, é tão importante quanto gerar uma lista de nomes adequados ao teu princípio. Lembra muito a história do guiso no gato, né? Que é aquela etapa final. A Assembleia dos Ratos definiu que para a gente se proteger contra o gato, precisava amarrar um guiso no gato. Claro. Aí a gente sabe pelo barulho quando é que o gato está chegando. Ótimo, maravilhoso. Um ratinho levantou a mão e falou, vem cá, quem que amarra o guiso do gato? Isso aí. É isso, amarrar o guiso do gato é essa etapa final de fechar o nome, passadas por todas as cascas de banana, Mirella. É isso. Então,
vamos fechar o guiso no gato, é isso? E encerrar o programa de hoje. Você que é massa, você viu que você é amarradora, né? Você viu? Ó, Jaime, Sérgio, obrigada pela conversa. Valeu, Muito obrigado. Muito obrigado. Foi muito legal. Obrigada a você que nos assistiu, que nos acompanhou até aqui. Para saber mais sobre a Troiano Branding, é só entrar no nosso site www.troianobranding.com ou nas nossas redes sociais, né, no nosso Instagram, @troiano_branding. Obrigada a todos e até a próxima. Até lá. Muito obrigado.